Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, nessa edição número 101, olha só, 101ª edição do programa Consciência Próspera. Me chamo Samuel e esse programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo é necessário que vocês podem acompanhar aqui no GC. E na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, nós temos Alexandre Ferreira do Ale Production. Também queremos aqui agradecer a Francesca Alberti da J Santos Imóveis, apoiando também aqui o nosso programa Consciência Próspera, que você tendo a oportunidade de assistir, prestigiar, compartilhar, ouvir um pouco das ideias, das histórias de alguns dos grandes escritores, comunicadores e pessoas realmente interessantes nessa área de desenvolvimento humano e focando, direcionando para a temática do programa, que é Consciência Próspera. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado e falarmos o tema que iremos abordar nesse bloco do programa 101, uma mensagem para você. A jornada pela experiência humana pode ser inusitada, com altos e baixos, lágrimas, louvores, dores e ternura. De certa forma, compomos uma espécie de romance com o universo, escrevendo sua história em pele, olhos, coração e alma. E é uma espécie de romance, ou melhor, é sobre romances espiritualistas, romance espírita, que nós iremos abordar aqui no programa Consciência Próspera. Esse é o tema, né? O amor é para os fortes. E nós trouxemos aqui Marcelo César, autor, um dos principais autores no país de romances espiritualistas, romances espíritas. Ele é formado em contabilidade, administração de empresas, e nós vamos entender um pouquinho como que é a história também aqui do Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Muito prazer estar aqui no seu programa. Olha, precisei de 100 programas para chegar no 100º e estar aqui com o pessoal. Muito legal mesmo. Adorei o convite. Nós se sentimos aqui honrados aqui com a sua presença, aqui realmente com tanta qualidade de informação, de inspirações, que milhares de pessoas, um autor que já está com mais de 600 mil exemplares já vendidos em todo o país. E tem até publicações fora, não é isso? Tem. Não, o Amor é para os Fortes já chegou em Portugal, já atravessou o Atlântico. Olha, já atravessou o Atlântico, olha que maravilha, isso é muito bom. Mas como é que começou o seu contato, Marcelo, com a espiritualidade? Como é que se deu essa sua junção do seu trabalho? Hoje você é editor da Vida e Consciência. Mas da editora Vida e Consciência. Da Vida e Consciência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas como é que começou o seu contato com essa espiritualidade? Como é que foi a sua vida? É muito interessante porque eu sou católico. Eu sou católico, não, faço parte de uma família católica. Sim. E católica ferrenha, assim, de seguir muitos preceitos da igreja e tudo mais. E eu fui batizado, inclusive, em Aparecida, na Basílica de Aparecida. O único filho batizado em Aparecida do Norte. E assim, então sempre foi muito forte. Até hoje minha família é muito católica. Só que com 4, 5 anos de idade eu comecei a apresentar a sensibilidade, a mediunidade começou a aflorar. Minha família não sabia o que era isso. Minha mãe se desesperou. Falou, meu Deus, o que esse menino tem? Porque assim, conversa com morto, os mortos aparecem. Imagina, o morto aparecer e vir conversar comigo. Então eles ficavam assim, começaram a ficar descabelados. Fui para psiquiatra, fui para psicólogo, para tudo que você possa imaginar de tratamentos ortodoxos e enfim, e não conseguiam nada. Até que uma vizinha, sabe, aquelas senhoras, é bem típico mesmo, né? É a jornada do herói, né? A jornada do herói, você vai passando por tudo, é lá no fundo do poço. Aí ela chegou para minha mãe e falou, olha, é mediunidade. Minha mãe nem sabia o que era isso, o que é mediunidade. E quando fala em mediunidade, espiritismo, espíritos de uma maneira geral, as pessoas sempre acreditam que isso tem a ver com rituais, com matanças, sacrifícios, com coisas. Então, assim, para minha mãe ficou apavorada a ponto de quando a vizinha falou, não, tem que levar ele num centro espírita. A mãe falou, mas eu não posso levar ele no centro espírita, o que vão fazer do meu filho? É muito pequeno. Sim. Né? E de repente, era na época, porque assim, eu faço eu lembro muito bem, Samuel, porque era a época do filme Exorcista. Então tinha assim, saído do Exorcista, e logo na sequência, quando eu estava para ir para o centro, foi a profecia.
Então, assim, você imagina, o Exorcista o pessoal conhece os dois filmes. Então, assim, então para minha família, assim, tem uma coisa muito ruim para esse menino. Só que o centro, que ficava a 4 quadras de casa, era o centro da Dona Zíbia Gasparetto. Os caminheiros. Era os caminheiros. Então, assim, ficava bem pertinho de casa, aí ela, o marido dela, seu Aldo, na época, me acolheram muito bem e falaram, olha, deixa ele com a gente, que ele faz parte da nossa família espiritual. E aí eu comecei... Isso com quantos anos? Aí nós chegamos, eu já estava com 11 para 12 anos. Chegou lá no 11 para 12 anos. Geralmente, mediunidade e tudo mais, você começa a tratar com 13 anos. Entendi. No meu caso específico, e como estava bem acentuado, com 11 anos para 12, eu já comecei a fazer escolinha de médiums, já comecei a estudar, e eu fui educando a sensibilidade. Muito bem. Os livros que você escreve, entre eles, O Amor é para os Fortes, esse que nós deixamos aqui o tema deste programa, que capa bonita. Você é sempre assinado por Marco Aurélio. E como é que foi o seu contato com esse espírito? Como é que foi o contato com essa... Foi no centro. Foi no centro. Porque quando você participa do curso de mediunidade, escolinha de médiuns e tudo mais, você tem aulas práticas de psicografia. E aí, de repente, olha, você vai começar a escrever mensagens, isso, aquilo, tudo mais. Então eu falei, imagina essa bobeira de fechar os olhos, a mão dar uma tremidinha, isso, aquilo. Eu era muito gozador. Eu era uma criança muito irrequieta e, assim, muito hiperativo, fala hoje, né? E aí, de repente, ele se apresentou por um outro colega nosso, né, que incorporou e conversou comigo. Disse, olha, a partir de agora, você é um companheiro meu de escrita e nós vamos começar a escrever, você vai começar a treinar. Mas isso foi na década de 80. Falei, bem, treinar? Então, treinar a psicografia para mim era de treinar mensagens, talvez até receber mensagens, né, de espíritos, né, de pessoas que já morreram. Na minha cabeça não tinha, imagina, um garoto com 14, 15 anos de idade. E aí eu fui seguindo a minha carreira, estudei contabilidade, administração de empresas, finanças, eu fui levando minha carreira. E participando das atividades no centro. E o Marco Aurélio sempre aparecia. Ele logo na primeira vez, ele falou, meu nome é Marco Aurélio. Eu falei, nossa, aí assim... Opa, firmeza. E aí depois eu comecei, e aí ele começou a fazer umas aulas comigo, umas práticas comigo no centro, em que ele aparecia mesmo para mim. E como que ele se apresentou, ou como que ele se apresenta para você? Ele se apresenta normal, nada de... É um espírito, assim, comum, digamos, né? Não tem túnica branca, não tem né, assim, um halo em volta. Não, é como se fosse mesmo um rapaz comum, porque ele tem 30 e poucos anos, se apresenta, né, com uma aparência aí de 30 e poucos anos de idade, e só que um pouquinho mais antigo, porque a última vida dele, ele desencarnou por volta de 1930, 31, então ele se apresenta um pouco assim nesses trajes dessa época. Entendi. Mas tranquilo, muito tranquilo. E isso, então, o contato com ele foi lá pelos 14 anos de idade? Isso, foi. E aí ele veio com esses treinos, e assim, e eu ia, a gente tinha, né, papel ao maço, pegava a caneta, mas faz tempo, gente, isso é tempo do papel ao maço, não tinha tablet, a década de 80 não tinha. Aí a gente escrevia. Eu lembro que quando chegou, uns 10 anos depois, mais ou menos, foi por aí, tá? Eu estava com esse monte tinha uma caixa que eu guardava essas folhas. E assim, um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, você vai pegar todas essas folhas e você vai juntá-las, porque e eu vou finalizar que é um romance. E você vai levar isso para Zíbia Gasparetto. Até então, eu já tinha saído do caminheiro, eu já tinha passado a época do centro e tudo mais. Eu falei, nossa, mas eu vou levar esse monte de papel para Dona Zíbia? Como assim? Não, vai levar porque isso é um romance e vai começar a sua carreira como escritor. Isso é um compromisso seu comigo, já assumido antes de nascer. Então, assim, também, você pode continuar sendo contador. Mas você também agora vai ser contador de história. Então, não vai continuar sendo contador, não vai mudar. E aí eu peguei aquilo, organizei, passei tudo para o computador. A gente já estava no fim dos anos 90, organizei tudo bonitinho e fui lá e bati na vida e consciência. Falei, Dona Zíbia, olha, Marcelo, tudo bom? Marcelo, porque assim, eu conheço eles há mais de 30 anos. Falei, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, trouxe esse monte de papel aqui que parece que é um livro. Falou, olha, deixa que eu vou ler
eu vou dar uma olhada, e se for mesmo um romance, se tiver uma história legal, isso, aquilo, eu chamo você de volta. E em uma semana ela me chamou, mas não deu nem uma semana. Falou, menino, você escreveu um romance. Você tem um romance com começo, meio e fim. Que é o meu primeiro livro, A Vida Sempre Vence. A Vida Sempre Vence. E que ele foi lançado em 2000. Então, minha carreira como escritor e espiritualista começa justamente quase na virada do milênio, em 2000. E a Zíbia também percebia o Marco Aurélio nessas reuniões, na época que você trabalhava com... Olha, por incrível que pareça, no dia que eu levei esse calhamaço para ela, que Sim. já digitado, mas era um calhamaço, ela falou, seu mentor está aí atrás de você. Está me cumprimentando e diz que para eu ter uma atenção com o que está escrito. Ela falou, acho que ele deve ser com você, deve ter a mesma sintonia e parceria que eu tenho com o Lúcio, que é o espírito que acompanha a Zíbia há 60 anos. Mas eu não tinha essa pretensão, não tinha pretensão de ser escritor. Para mim, eu gostava de escrever história, sempre gostei, desde a infância, sempre fui de ler muito. Mas eu nunca imaginei que um dia, talvez, eu fosse realmente escrever. E aí, o dia que ela aprovou e falou, não, tá ok, tá tudo certo, você vai... Ela falou, já tem outro? Ué? Eu falei, levei quase 20 anos para escrever esse, que eu ficava em sessão mediúnica escrevendo a história. Eu falei, eu vou começar. E até ela me ensinou, né? Então, ó, você se concentra, pega 1, 2 dias da semana, senta por algumas horas, faz uma prece e tudo mais. E aí eu fui seguindo, e aí com as minhas atividades, né, trabalhando efetivamente, com família e tudo mais, eu arrumava um tempinho à noite e comecei a desenvolver os livros. Antes, na época, quando você começou com uma carreira de escritor de livros espiritualistas, espíritas, né? Demorou esse primeiro quase 20 anos. E atualmente, quanto que é o tempo? Qual é o período de tempo? E quanto, por exemplo, para um romance? Para eu escrever hoje, 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses prontos. Ele fica pronto, mais 6 meses até levar para a editora, até fazer o trabalho de revisão, capa, pensar em ação e tudo mais. Então, geralmente é um ano. Um ano é um tempo bom para o público absorver bem a história. Porque senão, se eu lanço um livro agora, daqui 3 meses eu lanço outro, o novo ele mata o antigo. Sim. Então a gente precisa dar, ainda mais romance espiritualista, que as pessoas sempre querem, além de ter entretenimento, de ter uma história boa, elas também querem conforto, né? Elas querem, e o Marco Aurélio sempre fala, não viemos para confrontar, viemos para confortar corações. E é o que a gente tenta fazer até hoje. Muito bem. Como é que é o estilo como é que é o processo mediúnico para você no processo escrito? Lá você começou com as folhas de almaço. E agora, hoje? Olha, para você ter uma ideia, porque as pessoas perguntam para mim e sempre costumam dizer, mas aí tá vendo, você tá aí com 14 livros e você tá aí na editora Vida e Consciência, e você vende um monte, você isso, aquilo. Eu falo, mas gente, tem todo um processo que aí são quase, se eu for somar tudo, nós já chegamos a quase 30 anos de história. Quer dizer, eu fui preparado efetivamente. E aí o que aconteceu? Depois do processo, conforme eu fui pegando mais segurança, e aí a presença do Marco Aurélio, eu sei quando ele está por perto, porque é como as pessoas falam, mas como é que você sabe que é o Marco Aurélio? É como se fosse perfume. É um cheiro característico que eu sei que é dele, que é ele. E aí a hora que ele encosta, que ele vem, e hoje eu já uso o laptop também, na hora, parece que é como se eu incorporasse mesmo, assim, a história fica viva, tudo fica muito claro. E aí começa a aparecer as imagens, a história começa a vir, e aí eu vou, e por isso que tem é de uma maneira mais rápida hoje. Então, se você perguntar para mim quando é seu e quando é do Marco Aurélio, não sei explicar. Hoje não sei mais. Depois de 30 anos... é dos dois. Vamos dizer que é integral, né? É integral, é da dupla, não tem como. Muito bem. Esse livro, O Amor é para os Fortes, é um dos seus best-sellers, né? Que fala sobre uma relação, sobre relacionamento. E eu vou fazer uma pergunta relacionada com a temática do livro. Claro. Existe uma relação afetiva perfeita? Para você comentar um pouco. Existe uma relação afetiva perfeita? Comente um pouco sobre. Quando veio a história do Amor é para os Fortes, até o meu 6º, 7º livro, mais ou menos,
o Marco Aurélio trazia a história para mim. Sim. E aí depois desse 7º livro, se eu não me engano, o 8º livro, ele falou, olha, a partir de agora eu vou começar a dar tema. Então nós vamos trabalhar com o tema. Eu vou trazer o tema e depois nós vamos desenvolver a história. Porque pelo tema você já começa a ficar ligado, já começa a ir atrás, pesquisar e tudo mais. Porque a gente também tem que pesquisar quando vai escrever uma história dessa. E aí ele fala sobre relacionamento afetivo, que as pessoas, eu tenho visto muito aqui no plano astral, que as pessoas se acabam muito por conta das relações afetivas. E eu gostaria de contar uma história onde, o que foi interessante é que dele querer contar a história, porque geralmente nas relações afetivas e romances espíritas que mostram relações afetivas, sempre tem, sempre um passado muito sofredor, que é colocado, né, como se tivesse um passado muito sofredor, e sempre a protagonista é uma mulher. Geralmente, né, a mulher que sofre por amor. E ele inverteu, ele trouxe a história de um homem que sofre por amor. Então, assim, quer dizer, de um cara que aparentemente fraco emocionalmente, que fica desesperado que a mulher chega em casa e no dia que eles vão comemorar o aniversário de casamento, de 5 anos de relação, ela chega em casa e fala, estou indo embora. Eu arrumei outro e estou indo embora, tchau. E ele fica desesperado, tenta o suicídio, enfim, tem um monte de coisas aí, uma depressão, entra em depressão. E então o livro procura mostrar como nós precisamos ser fortes para poder encarar uma relação afetiva. E ele acaba com o mito da princesinha, ele acaba com o mito do deus Olimpo, né? do homem lindo e maravilhoso que as mulheres constroem, ou das princesas que os homens querem. Então ele foi desconstruindo isso no livro, mostrando que não existe relação perfeita. Existe a relação possível. É o que teu espírito pode encarar. Então, especifique um pouco mais para os nossos amigos internautas que estão acompanhando. Como que é a relação possível e como que é a relação ideal, né? Ideal é a sonhadora. Ideal é aquilo que você colocou na cabeça. Eu quero encontrar uma mulher assim, assim, assada. Eu quero encontrar um cara assim, assim, assado. Mas, assim, até pode ter algumas características. Então, eu não gosto de loura, eu gosto de morena, eu gosto de mais cheinhas. A gente até pode ter na cabeça o tipo físico, mas nós costumamos, Samuel, idealizar tudo. Então, assim, não, porque eu vou encontrar uma mulher assim, depois nós vamos casar dessa forma, a relação vai ser desse jeito. E, assim, e o que o Amor é para os Fortes ensina, ou mostra, não ensinar, mas assim, que ele mostra, né? Explica, e orienta, até ele sugere que, assim, olha, não fica atrás do ideal, ou do que a sociedade coloca. A sociedade também tem um peso muito forte. Então, assim, mulher com mais idade não pode se relacionar com um homem mais novo. Né? Então, meninas muito novinhas, quando estão com um homem mais velho, geralmente, é por causa do dinheiro. Então, assim, esquece. Deixa viver aquilo que teu espírito tem capacidade para poder viver emocionalmente. Entendeu? Não importa a idade, não importa a orientação sexual, não importa a condição social, não importa o dinheiro, não importa nada. Então, assim, a gente tem que tirar as amarras, é o que coloca no livro. Tira as amarras que impostas pelo mundo e deixa o espírito ser livre para poder viver uma relação saudável. É verdade. Uma das coisas que a sua resposta me fez lembrar também é que atualmente a gente tem vivido, mesmo com toda essa liberdade, todo acesso à informação, acesso a conteúdos, a livros, a tudo isso também ligado à espiritualidade, existe ainda muito preconceito, né? Então, fazer uma pergunta relacionada com isso. Perfeito. Que é assim, muitas vezes a pessoa tem preconceito em relação ao homossexualismo. E como que é a sua visão, o homossexualismo e a espiritualidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Você tem algum livro, o Marco Aurélio já passou alguma orientação, alguma explicação em relação a esse processo? E eu tenho uma história muito engraçada, porque assim, quando eu escrevi Amor é para os Fortes, eu já tinha vindo de um processo de outras histórias, e aí ele me preparou durante 2 anos, antes do Amor é para os Fortes. Ele falou, olha, eu vou escrever um livro, nós vamos falar sobre HIV. Sobre HIV, sobre homossexualidade, e eu quero mostrar que a visão que nós temos no mundo astral é completamente diferente da visão terrena. E nós vamos acabar com o preconceito. Foi aí que ele veio com esse bordão. Eu não quero confrontar. Nós viemos para confortar.
Falou, porque não me interessa se a homossexualidade é isso, é aquilo, se o HIV é isso, aquilo, porque quem é soropositivo ou quem morre de AIDS morre porque na vida passada foi assim, foi assado, sempre associado com coisas negativas. Ele falou, não é verdade isso. E ele falou, nós temos que confortar aquela mãe que perdeu um filho, aquela esposa que perdeu um marido. Ele falou, é isso que nós temos que fazer, confortar esses corações, porque aí vai ler um romance desse e vai sentir um peso maior no coração. Fala, nossa, então meu filho, além de ter sofrido tudo que sofreu, ele vai morrer e ainda vai para um umbral? Coisa horrível isso, né? E de repente ele falou, não, vou colocar a história. E aí eu falei, mas e como é que é isso, né? Porque fala homossexualidade, tem espíritas ortodoxos que falam que homossexualidade não pode, casar 2 vezes também não pode, divorciar antes não podia também, nos anos 70. Aí quando veio a lei do divórcio, alguns espíritas, né, aderiram. Então, assim, até então, se uma mulher desquitada era um espírito imperfeito. Tem umas coisas estranhas, sabe? Se você for pesquisar lá para trás. E aí eu perguntei, mas e aí, como é que é isso? E ele colocou isso, que é o meu livro, que se chama A Última Chance. Última Chance. A Última Chance. Ele disse assim, a sexualidade, ela é uma característica do espírito, assim como a cor dos olhos ou a cor da pele. Então, pra gente não interessa o que é o que não é. O mundo é que dá muita importância para a sexualidade. Então, quer dizer, a partir do momento que quando você escuta de uma entidade de luz falar uma coisa dessa, você joga os preconceitos todos fora, né, gente? Não tem como, né? Não tem como. E por falar em mundo, né? Vamos falar sobre um outro mundo, no mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, como é que você já trouxe vários livros relacionados com relacionamentos afetivos? Como é que começa, ou como é que é desenvolvido, por exemplo, um relacionamento no mundo espiritual entre o homem e a mulher? Como é que se dá isso no mundo espiritual? Olha, aí é que tá, até você colocou, né, como homem e mulher. No mundo espiritual é por afinidade energética, por sintonia. É sintonia de alma. E a gente ainda não tem, Samuel, a capacidade de conseguir perceber isso, porque nós estamos no mundo, aqui é matéria. Sim. Então a gente ainda precisa de tipo, a gente precisa de jeito. Na minha própria pergunta já coloquei um Exato, então a gente precisa. Então aqui no mundo ainda é como se fosse o pacote fechado, a gente ainda precisa enxergar de uma maneira mais, um pouco mais densa. E no mundo espiritual, não. No mundo espiritual a coisa é solta, porque, como ele falou, é uma característica do espírito. Então, assim, no mundo espiritual, claro, você vai encontrar cidades astrais que podem ter preconceito, que vai ter, porque, assim, o mundo astral é uma cópia do mundo físico. Então, quer dizer, vai ter gente. E outra coisa também que acontece, que pode surgir para as pessoas que acompanham o programa, por exemplo, que está lidando com essa questão de relacionamento espiritual, que realmente lá não tem um relacionamento sexual como nós aqui, mas essa energia e essa troca no mundo espiritual também tem o mesmo processo de um orgasmo espiritual. Exato, não, até tem, os espíritos até colocam que tem, porque assim, quando nós desencarnamos, a gente fala, né, um mundo de erraticidade, que é o mundo onde você fica aguardando para uma próxima etapa reencarnatória. Então, o que acontece? Nós vamos manter o nosso perispírito. E o perispírito, ele continua com as características sexuais, porque você ainda está no processo de reencarnar no mundo. Então, a gente continua tendo os órgãos genitais, tudo. Então, tem relações também no mundo astral. Mas é que ainda isso gera muito preconceito, tabu, confusão. Mas, assim, acho que talvez de tudo isso que você colocou, é que a espiritualidade, para mim, pelos meus livros e pelos livros da editora Vida e Consciência, é de que não existe certo e errado, né? Existe o bom senso. É isso aí. E essa pílula que o nosso amigo Marcelo trouxe aí é fantástica. Você tem que tomar essa pílula. Tem várias pílulas, A, B, C, não, a pílula BS, que é a pílula do bom senso, que é imprescindível. Ter discernimento em tudo que você pensa, em tudo que você sente, que isso aí realmente conta muito, né? Recentemente, o mais recente livro, é isso? Esse é o mais recente. Ela Só Queria Casar. Você quer comentar um pouquinho sobre esse? Ela Só Queria Casar, esse é o mais recente lançamento. Esse é o mais recente. Esse livro saiu há pouquíssimo tempo. Ela Só Queria Casar é a história de uma menina que louca para casar, ela quer casar de qualquer jeito. E só que assim, como está na quarta capa, e o Marco Aurélio trouxe a história dessa maneira para mim. Eu falei, qual vai ser o tema dessa vez?
Ele virou um dia e falou, não vou te dar tema, eu vou te dar uma pergunta. Vou soltar uma pergunta. O que você faria se você morresse agora? Opa, vamos fazer essa pergunta nós também aqui, internauta. O que nós iríamos fazer se nós fôssemos morrer agora? Se você morresse agora, se você tivesse que largar o planeta agora, assim, ó, não tem jeito, esquece, agora, vamos embora, Samuel. Não, mas eu tenho conta para pagar, tem meu cachorro que tá lá em casa, tem minha mulher que tá me esperando, tem aqui a viagem programada semana que vem, tem que pagar a conta. Não, morreu, acabou. O que você faria? Você vai estar em equilíbrio? Você vai ficar em desequilíbrio? Você vai ter chilique? Como é que é esse processo? Então, o livro mostra isso. Uma menina que é louca para casar e uma semana antes do casamento ela é assaltada e leva 2 tiros e morre. Então, eu posso até falar isso porque é o começo do livro. Né? Então, ela morre. E como é que é essa transformação? De repente, uma hora você está lá para casar, com apartamento comprado, com tudo mais, e de repente você virou, né, voltou ao mundo espiritual. E a obsessão invertida, que é uma coisa também muito interessante nessa história. Porque a obsessão que a gente chama de obsessão invertida, ela quer continuar a trajetória dela no mundo espiritual. Mas o ex-noivo aqui, que está encarnado, ele fica obsediando ela. É o contrário, porque geralmente a obsessão... O encarnado obsediando porque geralmente a obsessão sempre é um espírito que está em cima de um encarnado. E aí a gente coloca, ela não consegue ir para frente no plano espiritual porque o encarnado fica atrapalhando o caminho dela. É muito interessante. Uma boa muito história. Bom, tá vendo? Uma boa história. Ela só queria casar, do Marcelo César, aí transmitido pelo Marco Aurélio. Nosso amigo internauta pode estar passando por um momento difícil. Que prática que você poderia desenvolver? O que você poderia inspirar o nosso amigo para fortalecer a sua alma? O que você poderia ensinar e transmitir para esse nosso amigo internauta que pode estar passando por um processo semelhante a esse? Principalmente quando em relacionamentos. É o bom senso, não tem como. A gente precisa deixar um pouco o mundo, o que as pessoas falam, porque a gente vai muito atrás do que as pessoas falam pra gente. Olha, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu não iria atrás dela. Se eu fosse você, eu tomaria essa posição. Mas assim, é só você que está sentindo. É só você que tem a consciência e sabe a necessidade dos seus sentimentos, de preencher os seus sentimentos, você poder se realizar. Então, assim, é até bom escutar os outros, é até bom fazer uma terapia também. Isso tem no Amor é para os Fortes, que o personagem ele tem preconceito, mas ele vai e fala, não, eu vou fazer terapia, porque geralmente terapia está associada, né? Porque é uma pessoa louca, uma pessoa desequilibrada. Não, ele vai e você ir atrás, seguir o teu espírito, seguir tuas vontades. Eu acho que isso é o mais importante, a gente deixar um pouco o mundo e seguir um pouco mais o coração da gente. Claro que com bom senso, que a gente fala sempre usando o racional, e seguir adiante. Eu acho que isso é um grande passo para já podemos sair da tristeza, da depressão que tanto está assolando hoje essa parcela de gente encarnada aqui. Verdade. Muito bem. E o nosso amigo aqui, o Marcelo César, ele está deixando disponível 3 exemplares do livro O Amor é para os Fortes. Então vocês que estão acompanhando esse vídeo aí via Facebook, vocês vão responder a pergunta: o amor realmente é para os fortes? Aí vocês vão responder essa pergunta e compartilhar o vídeo, vocês vão estar concorrendo a um exemplar desse livro. O Amor é para os Fortes, do Marcelo César. Se quiser até colocar mais livros, livros? Com uns 3 livros a gente aumenta aí. Se acaso tiver uma quantidade grande de pessoas lá compartilhando o vídeo aí via Facebook, pode ser que a gente aumente de 3 para outra quantidade. Se eu ver que o nosso amigo aqui, o Marcelo César, é bastante generoso. E ele está utilizando aqui o bom senso para realmente privilegiar e dar um presente para você que está acompanhando aqui o programa Consciência Próxima, nessa belíssima entrevista com o Marcelo César. Já chegamos aqui ao final do programa e vou pedir para você, Marcelo, de agradecendo a sua participação, foi ótima, muito boa, muitas situações muito positivas. Bom mesmo. Precisa deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta que acompanhou nesse nosso bate-papo tão gostoso. Olha, acho que depois de toda essa conversa que nós tivemos, esse bate-papo tão agradável, é de deixar um pouco mesmo as energias do mundo de fora, os pensamentos do mundo de fora e colocar você em primeiro lugar. Eu acho que isso é muito importante. Não se trata de egoísmo, mas se trata de você colocar o seu espírito, porque você está aqui reencarnado. Então você precisa colocar as suas necessidades em primeiro lugar, porque nós estamos aqui no mundo
para a felicidade. E para a felicidade você precisa tomar conta de si. Então, cuide de você, olhe mais para você e seja seu amigo, porque é você que vai estar com você mesmo pela eternidade. Não tem jeito. Muito bem, é isso aí, nosso amigo internauta. A gente agradece aí a sua interatividade, agradece que você está prestigiando esse programa Consciência Próspera. Compartilhe com seus amigos, curta, divulgue essas informações todas e realmente cuide-se para ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento, e realmente você tenha uma confiança, tenha uma certeza que talvez maior do que você em você mesmo, de que você é uma pessoa que tem todo o potencial para ser feliz, porque você veio para ser feliz. Um beijo de luz no seu coração e espero você no próximo bloco do programa Consciência Próspera. Até lá!